A humanidade vem lançando satélites em órbita há décadas e atualmente existem milhares deles sobre nossas cabeças. Muitos estão focados nas telecomunicações, outros na realização de mapeamento e estudos científicos. No entanto, pode existir um suposto satélite que talvez não tenha sido colocado lá por nós. Hoje nós vamos falar sobre o Black Knight. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. E começamos agora mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei. E hoje eu estou aqui novamente com os nossos investigadores Igor Alcântara. E aí, Freaks, feliz 2015. E também com o nosso investigador Rafael. Vamos descobrir hoje que a história do Black Knight são 3 histórias misturadas em uma só. Isso é bem interessante, né? Vamos discutir aqui, mas provavelmente muita gente não sabe exatamente, nossa, Black Knight, Cavaleiro Negro, né? A tradução literal. Que bodegas é isso, né? Porque eu vou ser bem sincero, há muito tempo que a gente não fala de ufologia, pela primeira vez não, mas há muito tempo a gente tá falando aqui novamente sobre alienígenas. É assunto que a gente é muito fã, mas não sei por que calhou nas nossas escolhas de pauta. Há muito tempo a gente não fala sobre, né? E hoje a gente vai falar desse satélite que é muito misterioso, que supostamente seria um satélite, supostamente não. E vamos discutir isso agora no Mundo Freak Confidencial. Então vamos lá. Esse suposto satélite seria de origem extraterrestre e estaria em órbita no nosso planeta, segundo dizem, há mais de 13 mil anos. E mais, segundo a lenda, os sinais transmitidos pelo dispositivo seriam, na verdade, uma espécie de mapa galáctico enviado por seres extraterrestres. Então a gente vai discutir um pouquinho isso, né? Que a base desse mito, a base desse conceito do que a gente vai falar aqui do Black Knight é sobre supostos avistamentos que acontecem em órbita de um objeto não identificado, de aparência bastante estranha, e que as histórias contam que seria esse suposto satélite vindo de outro mundo, né? E que eu acho bastante interessante. Agora, antes da gente entrar aqui na discussão mais ferrenha, vocês acham que seria interessante para os alienígenas terem um satélite? Vocês acham que é um modo operandi de uma suposta raça que poderia ser milhares, às vezes até milhões de anos mais inteligentes que a gente? Olha, a gente mandou robozinho para Marte, a gente mandou sonda para Lua de Júpiter, de Saturno, para Vênus, etc. Então, assim, é difícil a gente imaginar, porque a gente sempre vai pensar do ponto de vista humano, né, da humanidade. A gente não sabe, de repente, uma inteligência alienígena, eles podem ter um modus operandi, um tipo de raciocínio completamente diferente do nosso. Mas pensando como a gente, se a gente tem tecnologia para chegar em um determinado local, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar uma sonda, um satélite, alguma coisa para tirar foto, mandar, estudar e tal. Então, assim, na minha opinião, é bastante plausível que uma inteligência, uma civilização bem mais avançada alienígena que queira estudar a Terra, mande um satélite para poder fazer isso. Olha, eu concordo também. Acho que, inclusive, é mais lógico, né? Que se você vai acreditar que existem dezenas, não uma, não duas, mas dezenas de raças alienígenas que viajam e fazem tudo, uma ou outra vai usar recursos desse gênero para investigar todo o espaço em sua volta, né? Todos os lados. Não vai mandar necessariamente naves tripuladas para todos. Vai mandar sondas inteligentes e tal. Vão pesquisar. E eu acho essa ideia muito melhor do que ficar visitando pessoalmente todos os lugares. Essas sondas podem ter tempo indeterminado de pesquisa, ficar décadas, centenas de anos, enfim. É muito mais prático até. Sodomizar vacas, né, não tá com nada. E uma coisa interessante você pensar é o seguinte: o universo, a gente estima que ele tem mais ou menos 14 bilhões de anos. O sistema solar e a Terra têm menos de 5 bilhões. Então, assim, com certeza existem, assim, estatisticamente falando, existem civilizações
muito mais antigas e muito mais avançadas que a gente. Então, assim, é lógico pensar que existem, sim, muitas civilizações com tecnologia suficiente para você poder, de repente, até em outros sistemas, fazer esse tipo de exploração, né? Pode pensar nem só pela lógica do sistema solar se formar 5 bilhões, mas pelo fato de, por exemplo, os dinossauros terem habitado a Terra cerca de mais de 200 milhões de anos, e por mais de 200 milhões de anos mais ou menos, e nesse tempo, né, eles foram extintos, e se não tivessem sido extintos, tivessem evoluído, então outra raça em outros planetas, em outros locais distantes, enfim, poderiam ter, em vez de ter sido extintos como os dinossauros foram, ter evoluído há milhões de anos no passado, né? O ser humano evoluiu há pouquíssimo tempo para o estágio que nós estamos atualmente. Isso é uma discussão bem interessante, mas o ponto do meu questionamento é o seguinte, porque essa coisa do satélite, né? O conceito de você enviar, né, uma sonda, não chega a ser um drone, né? Já que aquilo ali, a única coisa que faz é ficar clicando a foto, já que até o movimento orbital não é o satélite que faz, né? Isso tudo depende da gravidade / conceitos da física, né? Algo tão simples, né? Tanto que na própria corrida espacial que foi desenvolvida, né? Eu não tô querendo aqui subestimar o poderio humano, mas você vê que os computadores naquela época não tinham nem metade do que a gente tem hoje no nosso pendrive, né? Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte: às vezes uma civilização que tenha tanta tecnologia para vir até aqui, usar o conceito de um satélite, a não ser que isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que não seja só um satélite, mas que funcionasse como um. Na verdade, poderia ser até uma nave que esteja ali meio em off, modo stand-by, vamos falar assim, aproveitando do movimento orbital, mas eu não sei. Eu acho que é um pouquinho desse questionamento. Andrei, eu não sei a informação que tu vai trazer exatamente, mas não é bem um satélite como as pessoas podem estar achando do tamanho, sei lá, de um carro. É uma parada que as estimativas dele tem 12 toneladas de peso. É um pancadão de satélite esse Black Knight. Não é um tamanho do Sputnik, sabe? É um negócio gigantesco, de 12 a 15 toneladas. Então, pode ser também uma nave abandonada, de repente. Pode ser uma série de coisas, mas foi atribuído de satélite porque ele enviava bips, fazia uns ruídos que foram detectados na época, né, do Sputnik e tal. E foi visto também, enfim. Sim. Não, mas então vamos entrar logo no caso e a gente pega todas as informações e vamos debater logo à frente, né? Então vamos lá. Existe muita desinformação e informação sobre esse caso, né? Sobre o caso do Black Knight, né? E talvez a maioria das estimativas que a gente tem, da maioria do nosso conhecimento, do nosso raciocínio, apesar de haver muitas suposições, né, sobre quando que esse satélite teria aparecido, quando ele teria começado, né, a surgir para nós, é algo que é muito variado, né? A gente não tem como saber exatamente quando ele foi realmente notado pela primeira vez. Então vamos começar por onde as lendas geralmente indicam, né? Que começa com 1899, com o queridão Nikola Tesla, né? Que quando ele era cientista, né, interceptou sinais rítmicos através de um dispositivo que ele tinha construído na época. Ele teria dito que, publicamente falando, né, que acreditava que o sinal era provavelmente do espaço e que havia sido enviado por uma civilização alienígena e potencialmente pelos habitantes de Marte. Agora é bem interessante que, beleza, Marte é um conceito muito bonachão pra gente que vive hoje no século XXI, né? Mas pra ele, né, pra época, a gente tá falando o quê? 1899, né, cara? O conceito de que Marte ser habitada é algo que não só seria discutido até mais pro futuro, mais pra frente até, quando começam a ser investigado, né, começam os primeiros telescópios, começam a ver, né, aquelas formações meio estranhas que o pessoal começa a achar que que são canais artificiais feitos em Marte por uma possível civilização. Pra época é um conceito até bem pra frentex, né, vamos falar assim, né, já que a Terra era habitada por demônios ainda, né, e o conceito da ficção científica, né, apesar nessa época não ser uma ficção, né, ser para eles uma verdade científica, essa questão de você saber se tem ou não outros planetas e se são habitáveis, né? Isso é muito interessante. Não só nessa época, mas assim, até os russos mandarem sondas para Vênus, os cientistas eles tinham praticamente certeza de que Vênus era uma Terra 2, entendeu? E era muito semelhante à Terra, com o mesmo
estilo de clima, vegetação, e que muita gente dizia, inclusive, que era habitado. Então a gente está falando aí coisa de segunda metade do século XX ali, final da década de 60, 70 e tal. Foi quando os russos mandaram a primeira sonda. Então, há bem pouco tempo atrás, acreditava-se, inclusive, Vênus tinha vida. Então, não é uma viagem completa de maluco, assim, se for pensar bem, né? Sim, com certeza. A gente agora dá um pulo para 1920, né, quando operadores de rádio teriam captado esse sinal bem estranho e que mais tarde, em 1928, 8 anos depois, cientistas realizando experimentos com transmissões de ondas curtas em Oslo, na Noruega, também teriam registrado esse sinal. Andrei, tem uma informação, porque muitas pessoas estavam captando essa informação, né? As pessoas estavam depois que o Sputnik foi lançado em 57, as pessoas elas colocavam, que não eram uma grande quantidade, mas existiam aí algumas dezenas, colocavam esses equipamentos para escutar o bip, porque o Sputnik ele só emitia um bip. Um bip não, ele emitia bips, né? Então as pessoas apontavam para escutar o bip do Sputnik, porque era a rede social que eles tinham na época, lá era o bip do Sputnik, era a coisa maravilhosa de Deus, escutar o bip é um bip. Se o editor puder colocar aí o bip do Sputnik. E essas pessoas começaram a pegar o mesmo sinal que o Tesla tinha captado há 50 anos antes, quase, né? E essas pessoas começaram a procurar esse objeto e muitas começaram a ver esse objeto. Era um objeto que fazia uma órbita ao contrário do que o Sputnik fazia, e daí começou a gerar um interesse até o ponto do governo dos Estados Unidos contratar um astrônomo. Agora eu não me lembro se ele foi quem descobriu Plutão. Eu não lembro que o cara descobriu alguma coisa importante na astronomia, e ele investigou e foi contratado para investigar o que era essa coisa que as pessoas estavam vendo no céu, porque só deveria ter o Sputnik, não deveria ter mais nada, né? Então, investiga essa coisa aí, né? Que e esse satélite, né, cara? Porra é essa? Passando perto do Sputnik, vendo som, e tinha uma luz, e alguns relatavam que tinha uma luz vermelha intermitente. Então, o pessoal tava de olho. O governo americano se meteu, né, claro, e foram investigar essa história aí. Não, sim, e levando ao contexto, né, você pode até dar uma explicada melhor nisso. A gente estava em plena corrida espacial, né, Sputnik, né, talvez marcou pela primeira vez um satélite espacial enviado por humanos, né, então, assim, russo. Então, assim, a paranoia, nem que seja alienígena, mas a paranoia de que poderia ser até uma arma russa, misteriosa, que ainda não tinha uma tecnologia que os Estados Unidos ainda não pudessem ter ainda, né? Era uma paranoia muito grande. Então tem muito desse contexto espacial, né? Bem interessante. Pois e justamente aquele negócio do peso que eu comentei, que de 12 a 15 toneladas por objeto era pesado demais para os foguetes da época. Então era uma loucura imaginar que aquilo ali tinha sido colocado no espaço por foguetes humanos, né? Tá, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, que a gente... quando a gente falou ali de 1928, que os noruegueses detectaram esse sinal aqui, só um pouquinho de detalhe aqui. O que eles detectaram é o seguinte: eles detectaram ecos em ondas de rádio, né? Eles estavam fazendo alguns experimentos e eles detectaram eles mandaram um sinal e aí eles receberam um eco. Até aí, ok. Só que esse eco, espera-se que esse tempo entre essa diferença entre a hora que você manda o sinal e a hora que você recebe, ele dura até uns 2 segundos, 2,7 segundos mais ou menos, assim, bem preciso. Mas ele durou 8 segundos. Então eles pensaram, baseado no que se conhecia ali da física clássica e também já um pouco da relatividade, se ele demorou esse tempo, então uma das explicações possíveis é de que esse sinal, ele refletiu em alguma coisa fora da Terra. Mas a gente está falando de uma época que a gente não tinha nada, nenhum objeto artificial que a gente lançou fora da Terra. Aí começou-se também, aumentou essas teorias de que tinha alguma coisa, enfim, essa ideia do satélite e tal, começou algumas teorias de que tinha algum objeto ali de origem não humana, artificial na órbita terrestre. Igor, esses ecos que tu tá falando é o que é chamado de LDS? É o eco de longa... em inglês é Long Delay Echo, eu não sei exatamente como é que é a tradução em português, mas é o LDE mesmo. Então, os LDE, o primeiro foi registrado, se eu não me engano, por um norueguês, George Hall.
Isso, norueguês de Oslo, em 1927. Ele captou esses LDS e aí que tá o lance. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi e tal, esses LDS são provenientes de outra fonte e não do Black Knight. É isso que começa a misturar os fatos, né? Conforme a gente for falando aqui, eu vou falar os entrelaçamentos com o Black Knight, essa história inicial com a Sputnik, um objeto gigantesco de até 15 toneladas, que tem uma luz intermitente, aquela coisa toda, que foi visto até a década de 60. Depois ele nunca mais foi visto. Não existe foto do Black Knight. Nenhuma foto do Black Knight existe. Isso que é o louco. Mas se você procurar Black Knight, você vai ver uma porrada de fotos. E não é o Batman, deixando claro aqui pros ouvintes, hein? Quando a gente chegar na parte das fotos, eu vou falar o que é aquilo. Olha aí. Para, Dudu. Depois dos comerciais, a gente vai falar que fotos são essas. Mas então, vamos lá, galera, continuando. Então saia daí, né? Como eles, o Rafael e o Igor mesmo falaram, né? A gente pula aí pra 1954, onde alguns jornais, incluindo o St. Louis Post, né? E o San Francisco Examiner, chegaram a publicar esse suposto anúncio feito pela Força Aérea dos Estados Unidos sobre a descoberta de 2 satélites em órbita ao redor da Terra. Contudo, né, o que mais intriga é que quando esse anúncio foi feito, nenhuma nação do planeta havia lançado satélites em órbita ainda, né? O primeiro foi o Sputnik 1, em 1957, marcando aí o início da corrida espacial durante a Guerra Fria. E, aliás, segundo alguns relatos, né, o Black Knight supostamente apresentaria uma órbita polar, e satélites com esse tipo de trajetória só começaram a ser lançados na década de 60. Talvez isso pode... Olha só, olha a coincidência aí. Começou a ser lançado apenas na década de 60. Será que então o Black Knight, que acabou sendo desvisto, ele poderia ter fugido quando os satélites começaram a ser lançados na mesma trajetória que ele? Fica aí né? O que vocês acham? Ou então ele... tem muitas teorias. Já quer falar das teorias porque ele pode ter sumido? Então... Aí que tá, você não pode falar que ele sumiu, porque você vai falar que tem foto dele. Então, mas o que a gente vai fazer aqui, na verdade, vamos analisar diversos pontos. Se ele nunca foi o que o pessoal acha que é na internet, pode ser. Ou pode não ser, ou ele pode ter desaparecido na década de 60. Por que ele teria desaparecido? Não, eu tenho provas que não é o que a foto. Eu tenho provas. Provas, tá bom. Eu tenho provas, André. Eu tenho provas, vídeos da NASA que provam que aquilo ali não é nada demais. Tá bom. Tenho provas. Então, eu tenho provas nesse programa aqui hoje, rapaz. Tá bom, senhor microfone estourado. Primeiramente, vamos primeiro ter que falar... Achei que eu tava gravando com a Borghetti agora. Caralho. Antes da gente falar de provas, a gente primeiro tem que falar do que seriam esses supostos avistamentos, né? A gente vai deixar uma série de fotos, né, no post, nos links, vocês deem uma olhada, que fala o seguinte, né, que em 1960, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, eles já tinham lançado os satélites em órbitas, né? Só que, contudo, os analistas que trabalhavam para um programa de monitoramento por radar do governo dos Estados Unidos detectaram um objeto que, até onde se sabe, não pertencia a nenhum dos dois países. E esse dispositivo, ele apresentava um período orbital de, agora vem aí momentos técnicos, né, 104,5 minutos, e sua órbita era bem excêntrica para os padrões da época, com um apoastro, né, fica aí para quem sabe sobre esse tipo de dados, de 1.728 quilômetros e um periastro de 216. Deixa eu só explicar o que é a diferença, o que são esses dois termos aqui. Por favor. Na verdade, normalmente quando eu leio essas coisas assim, eu leio os termos em inglês. Então eu conheço... É a mesma coisa, só que o termo em inglês. Esse que a gente chama de apogee, que é o primeiro que você falou, ele quando você tem uma órbita de um objeto, no caso aqui um satélite, em torno de um astro, né, no caso da Terra aqui, ele não necessariamente ele tem uma órbita toda certinha, assim, circular. Muitos ele tem uma órbita elíptica. Então você tem o apogee, o ponto onde ele tem a maior distância entre esse objeto e a Terra, e o centro da Terra. E o outro, que é o perigee, é o ponto onde ele tem a menor distância. Então, quando a diferença entre esses dois é muito grande, assim, quanto maior a diferença, né? Quando a diferença é muito grande, quer dizer que você tem uma órbita bem elíptica. Então, é por isso que ele está falando, quando tem essa diferença aí, então é porque ela é uma órbita, digamos assim, bem singular. E esse tipo de tecnologia para você lançar satélites que tem esse tipo de órbita, que não é uma órbita normal geoestacionária, depois eu posso falar um pouco melhor dos tipos de órbita, isso realmente demorou um pouco mais de tempo, não foram os primeiros satélites que a gente conseguiu dominar isso daí.
aí. Interessante foi que, na época, a Marinha Norte-Americana estava rastreando o fragmento de um satélite de reconhecimento do programa Corona, que havia se perdido durante o lançamento em uma órbita semelhante. Mas como as trajetórias não coincidiam exatamente, a teoria sobre o Black Knight persistiu. E a Time, revista Time, chegou a publicar uma notícia semanas depois informando sobre a identificação do fragmento, mas a história sobre o objeto alienígena ser mais interessante ganhou muito mais notoriedade, né? Eu acho que fica até mais interessante. E depois, em 1963, o Black Knight teria sido avistado pelo astronauta Gordon Cooper durante sua 15ª órbita a bordo do Mercury 9, além de outras 100 testemunhas da NASA que acompanhavam a missão através de radares em uma base na Austrália. E nessa ocasião, a explicação oficial foi que após problemas com o equipamento eletrônico do foguete, o Cooper teria inalado muito CO2 e alucinações. Cara, assim, Nossa. eu não tenho nenhum problema em acreditar que o pessoal falar lixo espacial. Não tenho nenhum problema com isso, cara. Mas no momento em que a gente tem 100 testemunhas e a NASA fala que o astronauta, na verdade, estava tendo alucinação por causa de CO2, cara, isso é tão suspeito que começo a bolar todas aquelas teorias conspiratórias de que a NASA está escondendo o satélite alienígena. E pra que fazer isso, né, cara? Tipo, é bem estranho, né? Tem um bando de testemunha que viu aquele mesmo negócio e quer dar uma teoria completamente estapafúrdia sobre isso. Essa época, assim, da Guerra Fria, houve muito um serviço de desinformação dos dois lados. Claro que a gente conhece mais o lado americano, porque, enfim, a imprensa noticiava. A gente sabe que ali os soviéticos era tudo muito controlado. Muita coisa que a gente sabe do ponto de vista soviético hoje em dia foi depois que caiu a gente chama a cortina vermelha, depois que enfim, o comunismo caiu e tal. Então era muito fechado, então a gente conhece mais um lado americano. E havia um serviço de desinformação muito grande. Tem até, como a gente sabe, né, teorias sobre Roswell, que na verdade essa coisa de que era um objeto alienígena, enfim, capturar alienígena, foi uma coisa plantada pelos Estados Unidos para desviar o foco do que realmente era, né? Os caras estavam usando cientistas tipo Von Braun e outra galera, cientistas nazistas, que eles repatriaram, enfim, várias coisas que ele queria esconder, e aí espalhavam isso daí. Não me surpreende o Black Knight, por exemplo, também ter sido, talvez não inventado, mas assim, meio que incentivado pela NASA, pelo governo americano, para desviar o foco, falar, é isso aí, galera, fica pensando aí que é alienígena, enquanto a gente tá aqui fazendo os nossos satélites de espionagem, ou fazendo as nossas coisas aqui que, enfim, a gente não quer que ninguém saiba o que é. Então, mas aí que tá aí, o Black Knight, Black Knight foi bem antes, começou lá com a ideia do Tesla, entendeu? Muito antes da Primeira Guerra Mundial, persistiu depois da Primeira Guerra Mundial e continuou após a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história, ou eles recortaram a mesma ideia e deram continuidade, ou tem realmente algum crédito, né? E como eu disse, ela parou de ser vista, se eu não me engano, no final de 60 ou começo de 70, algo do tipo, e que dizem que que o governo americano conseguiu, né, se apoderar dela na década de 70, ou final de 60, agora não lembro, se apoderou dela trazendo pra Terra e tal, né? Descobriu que era uma nave ou um satélite, enfim, e eles trabalharam em cima dessa tecnologia extraterrestre. Mas, assim, baseado nas minhas pesquisas, eu concordo, mas baseado nas minhas pesquisas, esses fatos que a gente vê aí desde o Tesla, eles são fatos completamente desconexos que só depois que as pessoas começaram a unir. Ah, tá, o Tesla falou aquilo, os noruegueses falaram isso, e começaram a juntar e colocar como se fosse parte de uma única história. Mas antes eram coisas, assim, isoladas, entendeu? Então, até mesmo o termo Black Knight, eu não consegui achar quando foi que se originou esse termo e tal, mas deve ter sido mais ou menos por ali pós Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho certeza porque eu não consegui chegar. Deve ter sido quando o pessoal começou a olhar pro céu e ver a Sputnik e ver alguma coisa junto, né? O pessoal só deve ter ouvido alguns sinais, como o próprio Tesla fez, né? Ouviu, mas não ficou procurando no céu porque não tinha nenhuma referência. Ele começou a ser visto, se eu não me engano, a partir do momento quando a galera começou a olhar para cima para procurar o Sputnik 2 e viu, né, alguma coisa passando ali junto, quando não deveria ter nada passando junto. E eu acho que esse é um dos principais motivos
de que eu não desacredito em OVNI. Porque, assim, vocês percebem que no momento em que eles mais olhavam pro céu, foi aí que você começa a notar as coisas estranhas. Porque até esse momento, o nego tava pouco se fudendo pra esse tipo de coisa. Beleza, você tem um astrólogo lá estudando uma coisa isso, mas quando você tem toda uma população, você começa a ver coisas... Tudo bem que isso não é... Eu não tô aqui tentando dar motivações para que você leve a crer. Não tô aqui dando provas sobre isso, né? Talvez nem faça tanto sentido, mas eu acho que é um tipo de coisa que encaixa. No momento em que mais olhamos pro céu, é a partir daí que o céu começa a olhar pra gente. Olha só que profundo. Sou uma pessoa profunda, gente. Vamos continuar aqui. Vamos pular aqui para 10 anos mais tarde, em 1973. O escritor escocês Duncan Lunan resolveu descobrir a verdade sobre o misterioso satélite e analisou os dados obtidos pelos cientistas noruegueses em 1928. E o Lunan chegou à conclusão de que os sinais, na verdade, formavam uma espécie de mapa estelar que apontava para Epsilon Bootes, uma estrela binária localizada na direção da constelação de Bootes. Mas aí que tá, André. André, aí que tá. Sem querer te interromper, já interrompendo, aí que tá. Esses sinais foram aqueles dos LDS que a gente comentou anteriormente. Esses sinais são de outra coisa. Por exemplo, no livro do Erich von Däniken, O Ouro dos Deuses, ele escreve sobre esses sinais, né? E ele fala no livro lá outras coisas que são sinais de 13 mil anos e tal. Não tem nada a ver com Black Knight, com o bip, com o sinal que ele emitia. É outra coisa. Esse que é o lance. A história é totalmente diferente. Isso é uma outra história que atribuíram ao Black Knight. O Black Knight é o satélite. Beleza. Essa história aí é uma outra coisa que colocaram junto com Black Knight. Não sei porquê, mas tudo se misturou nas pesquisas, fica tudo misturado. É aquilo, né, cara? Você começa a criar meio que uma mitologia, né? Dessa coisa, né? Quando tem algo muito em voga, começa a tudo se encaixar dentro de uma mesma teoria que nem sempre faz muito sentido, ou às vezes até faz, né? Pode se encaixar muito bem. Mas faz sentido o cara pensar que faz tudo junto. Continue a sua demonstração aí. Então, segundo esse escocês, o Lunan, esses sinais estavam sendo transmitidos ao povo de Epsilon Bootes a partir de um objeto com quase 13 mil anos posicionado em um dos pontos de Lagrange, ou Lagrange, não sei falar, gente, não sei falar de dados científicos da Terra. Lagrange. Olha aí. E para alimentar ainda mais a história sobre o misterioso satélite, em 1998, durante o primeiro voo do Endeavour... Cara, eu gosto muito desse nome, cara. Endeavour. Até a Estação Espacial Internacional, astronautas a bordo do ônibus espacial fizeram inúmeras fotos de um estranho objeto, as quais, por sinal, ficavam disponíveis no site da NASA por um bom tempo. E essas fotos ainda estão lá até hoje. A gente vai deixar aí mais links aí sobre essas fotos que estão no site da NASA. Eu tenho um vídeo sobre essas fotos. Muito Legal. bom. Como são tantos conceitos costurados, né, pra formar esse mito do Black Knight, assim, tentando defender, não defendendo, não quer dizer que tudo que a gente falou aqui no episódio e que vai falar mais à frente é exatamente ou é com toda certeza relacionado ao que era, ou que foi, ou que será chamado, ou que é relacionado ao Black Knight de fato, né? Nesse caso a gente nunca vai saber. E falando, pulando um pouquinho para os bips relacionados a todos esses bips, o Lunan, ele chegou a tentar decodificar esses LDEs, né, esses bips, né, que começaram a ser registrados desde lá 1928 que a gente chegou a falar. Ele desenhou um mapa, né, que vai ficar aí no post também, que seria, né, de como a gente falou dessa constelação de Boot, e também ele teria aí supostamente decodificado uma mensagem. E a mensagem é o seguinte, galera, fica ligado. Busque conhecimento. Não, isso é outra mensagem, que é completamente sério. Tá. É assim. Comece por aqui. Nossa casa é Epsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7. Verifique-se 6 de 7. Contando para fora a partir do Sol, que é o maior dos dois, nosso sexto planeta tem uma lua. Nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planeta tem cada um tem uma. Nossa sonda está na órbita de sua lua. Isso atualiza a posição dos Arcturus mostrado em nossos mapas.
E pro Duncan, né, que teria decodificado, há 12.600 anos, ele está orbitando dentro do nosso sistema solar esse satélite artificial que tem, na verdade, armazenado um completo programa informativo para a humanidade, né? E o computador a bordo, supostamente, desse satélite estaria programado de forma a reagir à onda de rádio proveniente da Terra, sempre que sua própria posição em relação à Terra for propícia para uma recepção, né? Sabe qual louco? Que eu não sei como eles codificaram necessariamente, mas eles codificaram a mensagem em inglês? Isso é, o alienígena manda mensagem em inglês? Não. Ou será que foi... É binário, né? É código Morse. É matemática então, né? Matemática, né? Sim, provavelmente. Sim, mas é que tá. O código Morse, Andrei, ele tem que ter uma ordem das letras, né? Você não consegue mandar um código Morse pro russo se você fala só inglês. Pelo menos até onde eu sei, o código Morse não é uma língua universal. Eu acho. Cada língua deve ter o seu posicionamento, porque cada bip no código Morse é uma letra, quando você escreve todas as letras, você converte nas palavras. Então, até onde eu sei, eu posso estar errado. Então, mas quando você, falando sobre decodificação, poderia ter sido feito, temos um código aí binário, e a partir desse código binário, você passa a ter não necessariamente um código Morse, talvez eu esteja errado em ter citado, mas talvez só para deixar uma ilustração de como seria esse tipo de código binário, né? Mas a partir dele, você começar a identificar ali a língua a partir dele. Não que ele leve a uma outra língua e a partir dessa língua seja para o inglês, mas a partir do código binário comece a ser decodificado essas informações. Talvez para os ouvintes, inclusive um pouco para a gente, como a gente não entende tanto sobre isso, talvez fique um pouco no limbo esse tipo de informação. Ou também pode ser simplesmente um foda-se que o próprio autor tá querendo vender livro ou algo nesse sentido, possa ter criado, né? Mas vamos lá, eu acho interessante, encaixa. Isso lembra muito o filme Contato, né? Com certeza. Ou então aquele simples fato, né, Andrei? Se o satélite, né, tá na órbita da Lua há quase 13 mil anos, ele simplesmente aprendeu as línguas da Terra e os cientistas do planeta, de quem enviaram lá do planeta lá, Epsilon Butch, escolheram a língua em inglês e mandaram, né? Sim. É o povo que tá mais investigando o espaço e mandaram em inglês, ué. Né? O que impede? É um satélite alienígena que tá próximo da Terra há milhares de anos. Acho que são 200 e poucos anos-luz daqui, né? Eu acho essa teoria possível mesmo, não necessariamente o satélite só envia informações, ele pode receber também, enfim. Repara... Só uma coisa, repara que a primeira coisa que você vê que são coisas diferentes, o Black Knight e essa mensagem, que diz que a mensagem que o satélite está na órbita da Lua e o Black Knight está na órbita da Terra. Então, são coisas diferentes. O Duncan, ele é escritor, né, cara? Assim, tudo bem, ele tinha formação científica e tal, mas ele é um escritor e de ficção científica. Pra mim, tá mais interessado em vender livros de ficção científica, como o Andrei falou, do que realmente em desvendar o mistério. Sim, mas isso aí, supostamente, é a mensagem que já tinha descoberto em 1927, entendeu? E ele, supostamente, fez vários gráficos, fez lá uma coisa de tradução, né? E não é o Eric Duncan, é um tal de Duncan Lunan, que supostamente tinha traduzido. Isso. O norueguês, e o Duncan escreveu sobre isso e tal. Então, a mensagem, né, o Black Knight e essa mensagem são provenientes diferentes. Então, já temos, supostamente, aí, ou o Black Knight, que seria um satélite ou uma nave abandonada, enfim, e um satélite estaria na órbita da Lua investigando o planeta Terra e trazendo informação desses alienígenas de Epsilon Butch. Então, mas se você for levar a querer, isso aí, como você mesmo falou, essa questão da órbita, onde é que tá essa porra, afinal de contas? Que afinal, se ele realmente tivesse uma órbita fixa, ele com certeza teria sido visto. Isso levando em conta que ele possa existir. Então, pra mim, né, se a gente for levar a querer, tentando criar teorias de por que ele não seja identificado, seria porque, na verdade, ele não seria exatamente um satélite. Ele possa seguir ali a órbita para talvez até essa coisa de descanso, né, como eu falei no começo do episódio, do stand-by, para você meio que guardar energia, mas que na verdade ele consiga se mover para diversas outras órbitas e começa a se mover para lá e para cá, dependendo do que ele estiver fazendo, né? Dependendo do que as teorias mais loucas possíveis que a gente for tentar inventar poderia colocar para ele. E eu acho isso muito mais interessante porque é algo que a gente não tem em tecnologia de satélite hoje. Nossos satélites ficam lá e acabou. O máximo que a gente tem ali relacionado à propulsão em bases espaciais fora da Terra seria aquela coisa para correção de órbita. Não muda-se de órbita, né? É feito para... Não, Andrei, calma aí. As sondas que a gente manda para os outros planetas
né? Muitas não precisam pousar como as que pousam em Marte. Muitas ficam na órbita, orbitando, mudando direcionamentos e uma série de outras coisas. Então, Rafael, mas assim, eu Ou sei até disso. usa uma órbita como um estilingue, né? Tipo, disse a exato, Voyager, exato. né? Mas A é isso que eu tô Voyager falando. deu volta no sistema solar para ir pro outro lado, sabe? Sim, não, eu entendo, eu concordo e eu sei disso. A questão é que o nosso método de enviar coisas para o espaço, ainda, se a gente for pensar numa viagem espacial, é algo muito arcaico, como a gente falou. A órbita de outros planetas, outros satélites, são usados como estilingue. Você precisa de um cálculo de física para mandar o satélite para aproveitar sempre o rabo de alguma coisa, né? Mas no momento que você começa a acreditar que existe um satélite que não foi feito por humanos e que ele possa mudar a bel prazer, não só a órbita, como também sair de órbita para outras órbitas, não dependendo de estilingue, não dependendo de contas físicas a partir de quando ele foi lançado, é algo muito superior do que a gente tem hoje. Então eu acho que... Sim. Sem dúvida. Por isso que eu acho que é muito interessante e que vai além do conceito do satélite que a gente tem hoje. Talvez pro conceito daquela coisa de espião, até vai, mas ele vai muito além disso, né? Não, isso se você estiver suspeitando que é uma obra humana, né? Porque se você já tá com a intenção de discutir que é algo alienígena e é muito superior, é só você pensar como ele chegou aqui, né? Exato. Se ele já é de um local alienígena tão distante, o fato dele ter chegado já supera todas as manobras que ele pode fazer em qualquer órbita no planeta. Então, isso é a vírgula, é a cereja em cima do bolo. Só uma coisa aqui para não deixar escapar. Gente, a gente está falando, enfim, já comentou isso, mas só para repetindo aqui, para deixar claro aqui para o ouvinte, a gente está falando, relacionando a história do Duncan, que pegou esses sinais aí, esses LDEs, lá da década de 20, analisou e decodificou, supostamente decodificou, com este suposto satélite objeto que tem as fotografias, mas em momento algum ele falou que esse sinal veio deste satélite, foi retransmitido ou nada disso. São duas histórias completamente diferentes e que, enfim, as pessoas, a mídia e as pessoas que se debruçaram nesse caso uniram e tornaram uma história só. Mas o Duncan, em momento algum, esse escritor, ele juntou essas duas histórias, entendeu? São duas histórias separadas, então não necessariamente esses sinais vieram, o Dark Knight tem relação com esses sinais. Eles podem ter vindo diretamente... Knight não, seu maluco, esse é o Batman. Foi mal. Black Knight. Black Knight, eu tô confundindo. Aí tá o Batman em órbita. Não necessariamente essas duas histórias elas têm relação. Aí que tá, Igor. Aí que tá. São 3 histórias que a gente tá falando aqui. Do Black Knight, que é o satélite, a nave satélite, supostamente, que não tem foto, que não tem imagem, que não tem nada dela, que ela desapareceu. Eu vi aqui agora, se eu não me engano, 1972 foi o último relato que ela foi vista. Depois disso, nunca mais ela foi vista. Aí tem a segunda notícia, que foi atribuída ao Black Knight, que é sobre essa decodificação da mensagem de 1927, que fala de 13 mil anos aqui, aquela coisa toda. E as fotos são a terceira coisa, que o André ainda vai fazer a introdução do assunto. As fotos seriam uma terceira coisa que é atribuída ao Black Knight, que por sua vez foi atribuído à origem da mensagem de 1927. Entendeu? É a grande coxa de retalho, né? São 3 coisas distintas. A mensagem não está atribuída diretamente ao Black Knight, mas as pessoas começaram a atribuir, e as fotos começaram a falar que as fotos são, se eu não me engano, de 1987, e o Black Knight não é visto desde 1972, né? Então, ou ele é uma nave satélite que tem uma órbita de 15, 20 anos que vai e volta, né? Daqui a pouco ele deve voltar de novo, ou realmente ele desapareceu porque os Estados Unidos, ou ele foi embora, ou o governo americano, que era o mais avançado na época nesse sentido, conseguiu trazer ele para a Terra, tá? E essas fotos, quando o André entrar no assunto, eu falo o que é as fotos. Não, então, a gente pode falar logo das fotos pra gente finalizar o cast já falando sobre as fotos, que eu acho elas bem interessantes, principalmente porque elas dão muito na imaginação, né? Naquela coisa. Você vê as fotos espaciais, e todas essas fotos vão estar aí no link, pessoal, para vocês acompanharem com a gente. Elas são assim, eu não duvido, porque eu não
É claro que eu vou entender por que tudo vai ser misturado com algo chamado Black Knight. Pô, é um negócio contorcido, negro, que fica flutuando no espaço, né, cara? E tu não sabe o que é essa porra, ou pelo menos as discussões gerais, né? A gente vai debater um pouco agora o que seria isso, na verdade, mas que é realmente algo bem interessante, né? Ele foge um pouco daquele padrão OVNI, círculo, né, luz, etc, nave, discoide, charuto, etc. É algo diferente, é algo até bem visível, né? Não é aquela coisa meio embaçada que você vê dos OVNIs. É algo até bem interessante. E aí, o que vocês acham? Olha, pode falar. Vai, Igor. Então, existem... Eu li, assim, tem várias teorias, mas a que é mais... Não vou dizer aceita, mas o que o pessoal mais fala é que isso daí são objetos... tipo lixo espacial. É objeto de estação espacial, ou quando você tem um foguete, né, que ele tem aqueles estágios, e aí um dos estágios ele é solto, aí fica ali, enfim, tem todo esse lixo espacial. Aí esse específico parece que é uma manta térmica, uma coisa térmica assim que se soltou. Exatamente. E aí ele fica, tava lá e enfim, para um leigo como nós, vai olhar aquilo, vai falar, cara, que é isso daí, né? E mais para um especialista ele vai conseguir entender. A gente vê a foto, ele parece grande, mas assim, não tem como a gente ter certeza, porque a gente não tem nada ali, um ponto de referência para saber, entendeu? Ele pode tirar uma foto de mais perto e ele parecer maior, sei lá. Não dá para ter certeza exatamente do tamanho. O que eu vi, o que eu soube aqui, e infelizmente eu tô achando o link nesse momento, é que justamente é isso, uma manta isotérmica que os astronautas americanos, eles perderam, escorregou da mão deles quando eles estavam fazendo um reparo, algo do gênero, e ela simplesmente saiu voando, e quando sai voando você não tem um jetpack para ir lá buscar, ela foi embora, e eles ficaram fotografando e filmaram. Você não é a Sandra Bullock, né? Esse é a mesma coisa, exatamente. Não pegou um extintor, né, não é o ali. Então, essa manta térmica, ela foi flutuando, eles filmaram, fotografaram, por isso é um site da NASA, né? Primeira coisa que você tem que suspeitar se é verdade ou mentira. Tá no site do governo, deve ser alguma coisa bem boba. Os caras não vão botar olha, nave espacial, tá a foto da NASA aí. Cara, não, deixa eu corroborar essa última frase aqui que o Rafa falou, que é o seguinte. Eu comentei um pouco antes, né, que eu gosto de fazer download de alguns dados da NASA e fazer uns gráficos bonitinhos e tal. E aí eu tava fazendo um aplicativozinho aqui pra mim, só pra eu ver e tal, que basicamente ele tem todos os satélites, dados, né, teoricamente, de todos os satélites que estão em órbita da Terra. Só que a lista que eu baixei tem lá 1.160, com o aplicativo aberto agora, 1.160 satélites. Só que a gente, que são oficiais, a gente tem mais de 3.000 em órbita. Isso não nos Estados Unidos, assim, no geral. Isso do que a gente sabe, mas é óbvio que tem vários outros que o pessoal não vai contar, né? Enfim, a corrida espacial, ela começou e ela se desenvolveu muito por causa do medo das duas potências do que o outro chegasse lá primeiro, e aquilo poderia ser um poder estratégico, cara, sei lá, os russos chegam na Lua, botam ali uma base, eles podem, sei lá, tipo, ou um satélite armado, eles podem lançar bomba na gente, ou vice-versa. Até o Reagan teve aquele programa do Guerra nas Estrelas, né? Inclusive tem uma pessoa que trabalha comigo que ele chegou a trabalhar nesse projeto Guerra nas Estrelas, que era basicamente você colocar a arma em órbita, né? Caralho. E aí, vou atacar isso era um programa oficial, só que no final não chegou, eles não chegaram a colocar isso realmente em órbita, pelo menos até onde a gente sabe, porque o custo era proibitivo, e aí teve, enfim, a Guerra Fria foi esfriando também e tal, e acabou não rolando. Mas a ideia Guerra Fria foi esfriando, um jogo de palavra. Né? Quer dizer, a Guerra Fria, não sei, a Guerra Fria foi... Enfim, vocês entenderam. Mas a ideia é assim, imagina, você bota na órbita lá, uma órbita baixa, né? Na hora que o satélite ou, sei lá, o negócio passar em cima de Moscou, você joga, cara, mal dá tempo de você se defender, entendeu? E muitos desses satélites também eram de espionagem.
E é claro que os americanos não iam falar, olha, temos esse satélite aqui, ele é de espionagem. Inclusive, uma dessas histórias aí desconexas que a gente acaba unindo nesse mito do Black Knight é de que era realmente um satélite espião. Um fato que ajuda a gente a acreditar, que é aquele projeto Corona, né, que o Andrei comentou antes. Um fato que ajuda a gente a acreditar nisso é que ele foi detectado nessa chamada órbita polar, né, que é essa órbita baixa. A órbita polar ela é usada por satélites para tirar fotografias, satélites espiões e de outras naturezas, assim, que você precisa ter um contato com toda a superfície da Terra, porque como ele dá várias voltas na Terra em 24 horas, eventualmente ele passa por todos os pontos da Terra, então ele consegue fotografar tudo. Então, ele ter sido localizado nessa órbita, que é a órbita que era escolhida para satélites espiões, leva a crer que sim. Os americanos pensaram, descobriram o nosso satélite espião, então deixa a galera aí falar que é alienígena, que aí tira a atenção do que é de verdade, né? Mas aí que tá o lance também, né? Supostamente esse satélite, ele tinha 15 toneladas e não teria potência de foguete da época de carregar uma ogiva com esse peso. Imagina um satélite equipado, tá entendendo? Essa que é um dos adendos desse Black Knight. Ele era muito grande. E também é aquilo, né? Se você for acreditar que é alienígena, se você fosse espionar uma população de outro planeta, você ia colocar na melhor órbita para espionar. Então ele pode ser um satélite alienígena, mas não terráqueo. Ou seja... Pode ser. Alienígena. Eu não duvido que seja. O fato dele não ter sido mais detectado depois de 72, eu acho que... a teoria do Rafael eu acho interessante, de que, na verdade, ele não pode ser que ele não esteja só na Terra, pode ser que ele esteja, sei lá, no sistema solar, que é como um cometa, né, que ele vem de tantos em tantos anos e tal. Pode ser, enfim, não descarto essa possibilidade, mas eu acho um pouco arrogância nossa achar que a gente seria motivo de interesse de alguém. Sei lá, a gente é tão pequenininho, sei lá, acho que seria um lugar tão mais legal pra galera espionar. Mas, assim, cara, não é impossível, não. As pessoas pesquisam formigas, sabe? Pesquisam insetos e... Só porque um alienígena acha que o ser humano é tão pequenininho, tão insetivo, digamos assim, não quer dizer que a gente não tem interesse, nem que seja para aqueles pesquisadores que tem poucos fundos lá nos planetas dos caras, supomos assim, não, vamos pesquisar aqui, tem pouco dinheiro, mas eu só quero pesquisar a Terra. Pesquisa essa merda aí, toma esse trocado, toma esse satélite velho e pesquisa lá. O cara, vou pesquisar a Terra, sabe? Ou pode ser que os caras tenham uma tecnologia tão avançada que, na verdade, a gente tá pensando que é toda uma teoria, assim, todo um projeto de um planeta. Às vezes é um TCC de um moleque, entendeu? É um satélite entre milhares que eles lançam pra todos os lugares, o moleque lá do outro planeta terminou o TCC dele, mandou... Trabalho de doutorado também, né? Mas doutorado desliga essa porra aí. Mas se você crê que a raça humana é um experimento, faz total sentido. Claro. Espionar, né? Literalmente, de perto. Você não tá espionando, você tá documentando. O Douglas Adams aí. Em relação a primeira coisa que a gente falou do Tesla, né? Na verdade, ele estava certo quando aqueles sinais de rádio que ele detectou, eles realmente tinham origem extraterrestre, mas hoje em dia acredita-se que não era numa força inteligente enviando, eram simplesmente pulsares, né? Pulsar é uma estrela de nêutron, e aí ele envia esses sinais eletromagnéticos numa determinada frequência de intervalos regulares de tempo, porque ele tem uma órbita, né? E como esses sinais são emitidos do polo dessa estrela, então a gente tem uma frequência aí pode se confundir com sinais regulares, que é basicamente o que o projeto 7 lá, né, tenta fazer, né? Tentar encontrar padrões em transmissões de rádio e tal. Mas no caso do Tesla, eram pulsares, mas os pulsares, a gente não sabia da existência deles naquela época. Ele só foi descoberto anos depois. Só para não deixar passar essa informação. Conclusão é que o Black Knight existe, ou pelo menos existiu, se não foi desmontado na garagem da Área 51, que os sinais lá de um suposto satélite que fica na Lua, que foi decodificado depois por esses alienígenas aqui, é um satélite de 13 mil anos e tal, também existe, ou pelo menos existiu se não foi embora. Essas fotos que você procura Black Knight e vai achar na internet são uma manta isotérmica de uma nave espacial que escapou da mão do astronauta.
É basicamente, eu acredito nos 2 fatos alienígenas distintos, e o terceiro, que é a nave fotografada, não. Acredito que aquilo ali é só uma manta mesmo. Então, 2 contra 1, então a gente tem a volta aí do hashtag Rafael Believer, novamente. Ué? Que o pessoal tanto pediu. Rafael, você que não lê comentário, você que não escuta nossos podcasts, nossa leitura de meio de comentário. Ô, seu arrombado, eu só não escutei o de hoje, tá? Saiu, acabou de sair, né? Pô, saiu agora, nem tô trabalhando. Pô, tô aqui em casa, tu acha que eu escuto podcast em casa? É isso aí, galera. Obrigado por terem ficado até aqui. O que você acha do Black Knight? Essas 3 histórias aí que a gente contou, esses 3 conceitos, desde lá de Tesla até agora, com mantas térmicas voadoras ou não. Pra mim, manta não sai dentro do oceano, de Não resto estão voando não, André. Não estão flutuando. Ah, desculpa. Não, hoje estão caindo eternamente, segundo conceitos físicos. É isso, né, galera? Contem aí o que vocês acham, se já escutaram essa história, se vocês nunca escutaram e quais são suas teorias. É isso aí, galera. Então vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa. Até. Tchau. Tchau. Chegamos aqui agora na área de leitura de feedback, aquele momento gostoso do ouvinte em que todos se juntam e se unem para um propósito maior. O Mundo Freak é isso aí, galera. Estou aqui com ele, Rafael Jacaúna. Opa, já tem tempo que eu não apareço na leitura de e-mails. O André sabe como é que é, né? O André me exclui de programa, me exclui da leitura de e-mails, porque ele fala que sou polêmico, o mundo do jogo é muito fácil, e ele tá me excluindo. Toda vez que tem uma polêmica, tu tá no meio, dentro do site, cara. Cara, mas eu só dou minha opinião pura. Às vezes, só que você acha que eu sou muito previsível. Tirando com demônios, eu sou imprevisível, cara. Você é uma pessoa imprevisível. Esse pessoal de Belfor Roxo é muito imprevisível. Isso porque tu não viu o pessoal de Caxias pulando no valão, tomando banho. Não é comigo não, filho. Então, beleza, gente. Seguinte, recadinhos básicos. As camisas estão chegando, muito provavelmente ainda em janeiro. Vamos torcer agora, cruzem os dedos. E, galera, assim, antes da gente começar aqui a leitura de e-mails, eu gostaria de levar um papo rápido aqui com vocês, que é com relação ao nosso podcast e toda essa relação que a gente tem do ouvinte com a gente, né? A gente sempre gosta de trazer vocês até aqui, de ler os seus comentários, né? A gente sempre tenta ler de todo mundo, às vezes não dá, mas a gente sempre lê de grande parte, né? Mais da metade a gente consegue ler. A gente traz ouvintes aqui para participar com a gente ativamente, a gente marca os eventos e tal, mas a gente precisa de uma colaboração com vocês, principalmente porque 2015, galera, 2015 vai ser um ano muito maneiro pra gente, eu tenho certeza, eu estou pressentindo isso. Então, galera, a gente precisa muito da sua ajuda, além, é claro, das camisas, né? Só que aquilo, às vezes a pessoa não pode ajudar de forma financeira, mas ela pode ajudar de outras formas, né? Não precisa necessariamente fazer um comentário, né? Mas, assim, você sabe que tem aqueles seus amigos que escutam podcast, ou que até não conhecem a mídia, mas que vocês sabem que tem um potencial pra gostar, apresenta o nosso programa, sabe? Fazendo aqui um desafio aqui pra vocês, apresentar pra 5, 3, 2, qualquer pessoa, assim, vê o máximo de pessoas possíveis e apresenta o podcast. Essa é uma missão pessoal que eu estou incumbindo a vocês, pessoal freak, que eu sei que vocês vão ajudar, eu sei que vocês vão atender a esse apelo sincero. Porque é aquilo, né, Andrei? É aquilo, né? Você não faz sozinho, mas você é o motor da parada. O dia que você vê que não tá dando resultado e encher a porcaria do saco, você para o podcast e todo mundo fica órfão, né, cara? Sejamos sinceros. Sejamos assim, ó. Eu não queria ser passivo-agressivo, né? Mas se as camisas não venderem, acabou o Mundo Freak, tá bom, gente? Só deixar avisado aí pra vocês. Então fiquem aí avisados. Nossa, André, essa agora até eu fiquei chateado. É isso, gente. É assim. Não, mas tirando brincadeiras à parte, a gente espera muito que vocês ajudem. Principalmente que vocês entendam que esse é um trabalho que não é porque é gratuito, né? E aqui eu não tô querendo fazer aquele discursinho, porque é gratuito, você tem que fazer o que eu tô mandando. Não.
Né? Eu não quero fazer esse discursinho que até outros podcasters eu vejo que fazem e eu como ouvinte, eu sempre desgostei. Mas é assim, eu acho que não custa nada, né? Tipo, tu tá ajudando quem te dá aquele entretenimento básico, semanal, que não falha, não atrasa. Toda semana tá lá, tirando meia semana de férias. Toda semana a gente tá lá, toda semana a gente tá tentando trazer novidades, tanto no site quanto no podcast. Então eu acho que é o mínimo, assim. Toda vez que o podcast chega na sinceridade pra mim, eu atendo perfeitamente, porque eu sei que é um prazer que a pessoa tá me dando ali, né? Que às vezes eu tô sem nada pra fazer, tem que lavar aquela louça, e a louça não se lava sozinho, e que eu preciso de ajuda, escutando pessoas, me ouvindo antes que eu fique louco, e podcast Andrei, serve pra isso. Só pros ouvintes chegarem nessa parte da leitura de e-mails, tá? Eu quero saber quais são os ouvintes do Mundo Freak que lavam louça. Coloca aí nos comentários. Eu lavo louça só. Só isso. Não é possível, né? Que a gente tem muito ouvinte que lava louça. A maioria nem lava. Deixa a mãe lavar, cara. Deixa a namorada, deixa o namorado, sabe? Os ouvintes do Mundo Freak são tão cheios de opinião que eles não lavam louça. Eles deixam o trabalho para outrem lavar. Olha aí. Então é isso. Hashtag eu lavo louça. Aí no Twitter, no site, vamos bombar a hashtag. Eu não falei hashtag não, é só o comentário, mas o Andrei tá falando. Fica mais bonitinho, fica mais divertido a hashtag eu lavo louça. E galera, por favor, né, vamos tentar não ser sexistas aqui, tá? Ninguém tá falando sobre gêneros, tá? Opa, então, por favor, aquelas piadinhas... Eu fui específico, o homem manda a mulher e a mulher manda o namorado, o homem, então... Foi das duas partes. Mas falar, aquele babaca que vai deixar mensagem de comentário. Não, os ouvintes do Mundo Freak não são babaca não, cara. Às vezes. Não são babaca não. Às vezes. É isso aí, galera. Então, antes de mais nada, rapidamente, nossas redes sociais estão todas no site, galera. Às vezes o pessoal me adiciona no Facebook e a primeira mensagem do chat que manda pra mim é o seguinte: como eu faço para assinar o canal de vocês? Cara, eu aviso essa porra todo final, toda semana eu aviso, cara, as redes sociais, o YouTube, o feed, o Twitter, o Facebook, o Google Plus, ele tá dentro do post, mas os outros estão lá no headerzinho, os íconezinhos. Não tem mistério, cara, galera, não tem mistério. E assim, vocês precisam acompanhar a gente pelas redes sociais, porque é aquele momento em que a gente vai conseguir falar com vocês de uma maneira, né, na hora, né, no que tiver acontecendo, pra você ou ajudar, ou a gente avisar de coisas bacanas, promoções, concursos, etc. E também o grupo, galera, o grupo também tá crescendo demasiadamente, está me surpreendendo, e acessem, e o link também vai estar dentro do post, post de cada programa, todos os contatos. Vamos ler aqui os comentários do episódio número 34, um episódio completamente inusitado, post-mortem, e que eu gostei muito do resultado de gravar, foi muito divertido, os ouvintes também participaram abertamente, foi bem legal. E é isso, né, galera? E deu pra ver uns comentários bacanas, e-mails bacanas, então vamos começar aqui. O primeiro comentário é do Elton Tomasi. Ele fala aqui: Antes de eu começar aqui com o Elton, é o seguinte, ele vai fazer aqui uma crítica, então eu gostaria de selecionar ele primeiro, que eu gostaria de pegar ele para bode expiatório, pra dar eu ia falar o exemplo, né? Mas parece que eu tô... Tá castigando o cara, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não, coitado, não, nada disso, Elton. Mas assim, às vezes outras mensagens representam o que você falou, então assim, eu tô te pegando genericamente pra falar o que eu tenho que falar sobre isso e dar minha opinião, então beleza. E talvez eu seja um pouquinho rígido, mas é porque vocês não me conhecem, bravos. André, é rígido, André, pra quê? Vai, André, eu quero ver onde isso vai parar. Tá bom, vamos lá. Elton Tomasi, novamente, ele diz o seguinte: então, existem casos que não têm explicação, e às vezes a parte cética vem com cada explicação absurda que era melhor ficar calado. Às vezes eu não sei explicar mais do que tudo. Eu não sou totalmente crédulo, mas também não sou de engolir qualquer explicação. E sim, é minha opinião, uma vez que não posso falar pelos outros, somente por mim. Os últimos programas você colocou 3 céticos contra um Believe, que nem Believe é mais. Eu vejo seu esforço em manter o podcast mais Believe, mas acho que deveria achar outro louco, como disse o participante do programa. Os podcasts antigos eu dava boas risadas com o Rafael, a dinâmica era muito melhor. No mais, foi uma crítica construtiva, eu gosto do programa e das histórias, críticas construtivas sempre são boas. Então vai lá. Calma aí. Eu acho que ele falou de mim. Eu não sou sim. Mais... É Believe que não é mais Believe, não. Olha só. Vai lá, Rafael. O teu espaço agora é teu. Vai lá. Primeiro, eu continuo sendo tão Believer quanto no começo do programa, quanto sempre, tá? Eu acredito mesmo. Só que não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo, né? Infelizmente o Andrei, ele me dá as pautas
geralmente eu não leio e eu não converso com ele a minha opinião. Então chega na hora do programa, né, pra ficar mais dinâmico e sem parecer que a gente tá marcando do que vai falar, o Andrei se surpreende se eu acredito ou não, porque ele descobre na hora, né? Aí depois ele fica passando essas vergonhas aí, fica falando que eu acredito, que eu virei cético, tá vendo? Você tá influenciando os ouvintes ao erro. Eu continuo sendo believer, só que não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo, entendeu? Então vamos lá, né? Vamos lá. Eu continuo acreditando, mas não em tudo. Em demônio e alien eu acredito muito. Mas sabe o que eu percebi, Rafael? Assim, às vezes eu achava, antes de criar o podcast, eu achava que esse tipo de conflito, que assim, é um conflito que ele é comum, né? Que se mescla em vários tipos de contextos, né? Tem o contexto, por exemplo, o ateu versus o gnóstico, né? O que acredita em Deus, né? O teísta. Tem aquele cara também que é o cara da ciência versus o cara do sobrenatural. E por aí vai. São diversas coisas que mesclam essa briga do crente versus os não crentes. Eu acho isso muito bobo, né? Quando a gente está falando de uma relação ideológica, porque independente do que acontece, do que o seu terceiro, a pessoa ao seu lado acha, tá todo mundo nessa porra desse mundo chamado Terra, sabe? E a gente tem que se aturar. Então, assim, não é uma ofensa pra mim se o cara acredita em outra coisa. Na verdade, nós podemos ser muito bons amigos. E assim, eu conheço o Rafael e poucas vezes os nossos comentários, eles são iguais, né? Poucas vezes a gente concorda um com o outro, mas o Rafael é um cara super divertido, eu gosto muito de ter ele como amigo, e mesmo assim, o cara tem as opiniões dele, e cara, foda-se, se eu falar concordo, se não falar não concordo, e acabou. Só que eu noto, Rafael, que existe um subentendido aí nessa história, que é o seguinte, cara, eu acho que certas pessoas, e eu não tô falando necessariamente de Elton não, tá? Eu tô pegando num contexto geral, eu tô fazendo uma relação socioantropomórfica. Nossa senhora, vai, agora, música pra pensar, vai, Andrei. Monóculo, usa o monóculo agora. Da vida, porque, assim, ao que me parece, eu vou tentar aqui não me perder muito, que as pessoas, elas gostam de se ver representadas, né, através dos comentários, nessa questão ideológica. Às vezes eu achava que era um pouco egoísta, da pessoa não saber curtir um comentário que é diferente da dela, né? Só que hoje eu vejo que é muito mais, eu não sei falar se é uma questão mais de entretenimento do que qualquer outra coisa. Acho que eu vou resumir o que você quer dizer. As pessoas pegam estereótipos de alguém que, entre muitas aspas, conhecidos em certa mídia, seja na política, seja na arte, seja vou separar a arte, tipo, pintura de música, né, de teatro, e quando essa pessoa dá uma opinião ao contrário dela, do que ela acha que está sendo representada, a pessoa entra num conflito, né? Então, assim, às vezes eu acho que eu tô entendendo o que você tá dizendo nesse sentido. Muita gente pode falar assim, o Rafael é believer, ele me representa. O dia que eu dou uma opinião que não é believer, a pessoa se vê meio assim, ué, ele era believer, agora não é mais? Como assim? Né? Então, às vezes, quando você tem uma opinião de alguém que é conhecido, alguém que você espera uma opinião num certo sentido, e essa opinião é diferente, você não sabe o que pensar mais da pessoa, né? Então, cuidado. Uma coisa que eu nunca fiz em nenhum programa, o André também não, o Igor não, fica subentendido qual é a nossa religião, o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Vocês vão conhecendo aos poucos no programa, por exemplo, provavelmente quase ninguém sabe qual é a minha religião. E eu acho que eu já comentei sobre isso aqui no podcast. E eu creio que ninguém deve saber a do Igor, ninguém deve saber a do Andrei, sabe? Ninguém sequer perguntou nos comentários o que a gente acredita ou não, sabe? Vocês vão descobrindo durante o programa, assim como eu vou descobrindo coisas sobre o Igor, coisas sobre outros participantes, e assim como com o Andrei também. Então, quando a gente dá a nossa opinião aqui, é uma opinião sobre aquele assunto, não sobre um assunto geral. Não quer dizer que eu mudei de opinião sobre todos os contextos que eu já opinei. Quer dizer que naquele assunto ali, eu cheguei numa conclusão diferente do que o ouvinte está esperando. Eu não sei se era isso que você queria dizer. Eu acho que é mais ou menos isso, até porque o que me chamou a atenção no comentário do Elton é relacionado às explicações, né? Que a gente tenta explicar um fenômeno mesmo que ele não se encaixe. A gente, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, naquele episódio passado, de muito tempo atrás, que a gente gravou sobre Dyatlov Pass, aquele fenômeno lá da Rússia, lá que os caras foram achados
é de uma maneira completamente esquisita. A gente começou a dar explicações e no final do programa a gente percebeu que nenhuma das nossas explicações fazia qualquer sentido e que não se encaixava. Mas mesmo assim, eu acho que é uma obrigação nossa, e isso eu tô falando de verdade, ouvinte, não é nem questão dessa dicotomia que algumas pessoas estão fazendo. Eu acho que é obrigação de qualquer veículo demonstrar o mínimo de ética em apontar pontos em que possam levar a crer e não levar a crer em tais situações. Até porque, se eu fosse simplesmente ignorar os fatos que poderiam explicar o que está acontecendo num certo fenômeno, num certo evento, para que vocês estão escutando o programa? Vocês estão escutando um programa de fachada, um programa que está ocultando provas para dar possíveis explicações científicas, e não é esse o objetivo, sabe? A gente sempre vai tentar, galera, a ciência, e às vezes a gente brinca com isso, mas a ciência nunca vai ser a nossa inimiga. A humanidade nunca estaria tão evoluída quanto a gente está hoje com a ciência, sabe? A gente gosta de brincar porque às vezes o cara do cético tem algo que parece muito aquela questão arrogante, meio narcisista, daquela coisa de que, não, a minha visão do mundo é aquilo que eu vejo com meus olhos e acabou, e é isso, se finia e é isso e acabou, sabe? É aquilo, só acredito vendo, ou só acredito empiricamente, ou só acredito com método científico. E assim, eu posso não concordar com isso, tudo bem, mas assim, eu acredito que os céticos ele têm uma função fundamental, principalmente no que diz respeito ao nosso programa, porque senão, galera, desculpa, mas a gente vai ficar aqui no Astacheran falando de céu e inferno. Pô, André, vamos gravar um programa sobre Astacheran, cara, não, eu acredito nele. Cara, não, tudo bem, mas eu tô tentando dar um exemplo. A gente vai começar a falar de um bando de coisa louca e a gente vai simplesmente afastar metade do nosso público que, vez ou outra, gosta desses assuntos, olha mas só, gosta da parte cética. Eu não admito que você fale que Astacheran é coisa louca. Vamos mudar de assunto, senão a gente vai ter que brigar aqui agora. Fica um negócio chato. Tá bom, galera, mas assim, eu espero que a mensagem... Quer dizer, não sei nem se tem a mensagem, acho que foi mais uma reflexão em si. Galera, a gente vai mandar sempre a real pra vocês. Vai ser uma coisa que vocês nunca vão poder acusar a gente a não tratar. Tipo, às vezes, por exemplo, teve episódio que a gente retratou um caso, aí vem um ouvinte na semana seguinte e fala, não, mas o E-Farsas desvendou. Eu falo, caralho, puta que pariu. Tipo, escapou da gente na hora da pesquisa, a gente simplesmente não... tipo, a gente faz uma retratação na leitura de e-mail seguinte, quando a gente tá falando daquele tempo novamente. E assim, e isso pra mim é um erro, eu não quero ocultar as coisas, porque senão eu me sentiria traído se eu escutasse um podcast em que a pessoa simplesmente ocultasse as coisas pra me levar a crer que aquilo existe ou não existe. Galera, seguinte, eu Andrei, sem falar de religião, sem nada. Eu acredito que 99% das coisas tem uma explicação lógica. Só que eu sempre guardo 1% da minha cabeça pra crer em algo que não tem explicação. Simplesmente não tem. Eu não tô falando que... Eu provavelmente nem acredito no sobrenatural. Eu acredito que existe algo completamente natural, só que talvez a gente nem consiga explicar esse 1% ainda. E é isso que eu acredito, galera. E quando a gente começar a separar esse joio do trigo, a gente aí vai começar a ter uma evolução de pensamento a fim de ver o que é verdade e o que não é verdade. Tipo, o que adianta a gente começar a acreditar em qualquer bobagem que aparece por aí e aí? E vai ficar nessa loucura toda? Vai ficar nesse... Cara, o fanatismo é um negócio muito perigoso, galera. Não entra nessa cilada. Não entra, assim. Foi um assunto bem recente por causa do atentado lá do jornal e tal. Eu sou bastante rígido com relação a fanatismo. Inclusive você postou um negócio que eu comentei, né? Você postou que religião e tal. E eu falei que não é religião, né? São pessoas. As pessoas que são a merda em tudo que elas fazem. Não necessariamente religião. Rafael, eu sei. Mas o contexto daquele post, eu nem sei se eu tinha conseguido deixar claro nos comentários e tal. Mas eu pretendo futuramente... finalizando aqui agora essa discussão, eu pretendo futuramente lançar um episódio sobre crença. Sobre cético, não cético, ateu, teísta, agnóstico, gnóstico, esoterista, bruxo, tudo que for, tudo. Porque eu quero discutir esse assunto, porque eu gosto de levar reflexão pros ouvintes. Isso aí vai ter que ter parte 1 e parte 2, hein? Vai ser quente. Não, com certeza, vai ser pesado, vai ter muito assunto filosófico, vai ter coisa pesada. Alguém vai citar Nietzsche, eu vou ficar puto, mas... Cara, citou Nietzsche na discussão, cara, eu fico muito puto. Eu falo, cara, pra que tu faz? Por que tu é babaca desse jeito? Mas Nietzsche é legal, cara. Assim, eu discuto coisas que eu consiga pelo menos soletrar, tá?
Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Elton. Só pra arredondar, o André deixa 1% pra coisas que ele não compreende. Eu já deixo mais espaço pra coisas que eu não comecei. Por quê? Porque mesmo, pra mim, mesmo as coisas que têm explicação lógica, não quer dizer que a explicação lógica é a resposta. Eu já tenho esse pensamento. Mas tem explicação lógica porque o gás, não sei o que, brilhou, não sei o que. Tá, mas só porque tem explicação lógica não quer necessariamente dizer que seja isso. Eu já sou desse pensamento. Então, bola pra frente. Então é isso. Elton, assim, não quero de forma alguma achar que a gente entende. Só que aquilo, não adianta você... Na verdade, o que você criticou não é nem algo que eu considero discutível. Isso eu não sei se o Rafa vai concordar comigo, ele vai dar a opinião dele. Porque assim, eu acredito o seguinte, a crítica qualquer uma pessoa pode dar. O que eu não posso, sendo bem sincero, é chegar pra você e te ofender. Olha, você tá falando besteira, não é nada disso e eu não quero você aqui. Não tem nada disso. Só que assim, esse tipo de opinião é aquilo, cara. É a tua opinião, assim como a gente tem a nossa a partir daqui. E é isso, né, cara? E não é porque a crítica construtiva que necessariamente ela vai, a gente acha que precisar, então necessariamente eu vou ter que agora fazer com que tenha sempre uma opinião believer no programa, independente do que acontecer, sabe? E eu não quero que se torne um negócio desse forçado. Então eu prefiro um programa ou outro sair um pouquinho mais cético ou sair um pouquinho mais believer do que simplesmente a gente fazer uma coisa pasteurizada, sem alma, que acontece muito por aí em qualquer mídia, não só em podcast, que é a coisa mais fácil que tem. É a gente assumir personagem e de repente todo mundo tá descaracterizado e depois, no final das contas, vai surgir uma polêmica e vai o babaca lá na frente das câmeras e vai falar, não, aquilo ali é só um personagem. E desculpa, galera, eu não quero assumir esse papel. E pra não assumir esse papel, eu prefiro dar aqui a cara a tapa pra esse tipo de assunto e falar, olha, é isso e acabou. André, isso que tu falou é mais do que verdade, né? A gente, por mais que possa brincar aqui e tal, o Andrei, quando a gente vai gravar, né, eu, Igor, qualquer um que vai gravar, os ouvintes já gravaram com a gente, nenhum momento a gente chega pro ouvinte, a gente no máximo que vai perguntar pro ouvinte é o seguinte, você é mais cético ou você é mais believer? O ouvinte vai falar, eu sou believer, eu sou cético. Pronto, a gente não vai induzir a pessoa a ser cética ou ser believer. A gente só quer saber, às vezes, de antemão, se ela é mais cética ou mais believer, para saber como que vai ser conduzido o programa. Mas a gente não induz durante a gravação, a gente não quer ninguém com texto na mão para dar opinião. O negócio é fluido mesmo. A gente dá nossas opiniões que a gente sabe, que a gente pesquisou. Se não pesquisou direito, o que a gente já conhece. Então, não é preparado de antemão. O máximo que a gente prepara, que o André prepara, ou o Igor, no caso, são as pautas. A gente tem aquela pauta ali a seguir dos assuntos, mas o que cada um fala é o que cada um fala. Não é preparado nada disso. O que a gente não pode cair, galera, é no maniqueísmo, é na dicotomia. A gente não pode criar guerra pra tudo, galera. Então, assim, vamos nos aceitar e ir em paz. Então, vamos lá. Geisa Carlos de Souza. Fica aqui a dica do escultor australiano Sam Jinks, que por acaso esteve aqui no Brasil ou ainda está, não sei ao certo. Ela comentou que tem 2 dias, talvez ele esteja por aqui ainda. As esculturas são impressionantes pelo nível de detalhes. Logo, a Pascoalita pode sim ser uma boneca. Aí ela coloca a foto aqui de... Realmente, eu pensei que era uma foto. E se isso aqui é obra de arte... Nossa, isso aqui não é uma velhinha de verdade não, cara. Não, cara. E é muito foda que o Sam Jinks, ele Jinx, né? Ele eu não sei como se fala. Ele é um artista plástico, né? Muito famoso, principalmente ficou bastante famoso nas redes sociais, que assim, são aquelas obras e esculturas hiperrealistas, né? Que são bastante engraçadas de você ver. Inclusive tem uma exposição dessa em São Paulo, que estava aqui no Rio de Janeiro, pouco tempo antes, que eu esqueci o nome do autor. Sim, eu acho que é o Sam Jinks mesmo, eu não tenho certeza, mas acho que é. Nessa escultura aqui, dá pra ver que o bebê é estranho, mas a senhora de idade é impressionantemente idêntica a uma senhora de idade mesmo. Sim. Bebês são estranhos, né, cara? O bebê parece que, sei lá, ele tem um olhar diferente. Parece que é um virtual. Meu Deus do céu, tá bom. Loucura do Rafael. Beleza, vou ler aqui o comentário da Priscila Guerreiro. Ela falou o seguinte: oi pessoal, gostei muito do episódio desta semana, as histórias foram tenebrosas. Gostaria de fazer um acréscimo. Durante o alvorecer da fotografia, coincidentemente no período vitoriano, uma mania muito sinistra surgiu entre pessoas daquela época. Galera, eu sei do que ela tá falando. Eu sei do que ela tá falando. Tem um filme sobre isso, inclusive. Caraca, isso é muito bizarro. Puta que Sabe qual é o filme? Qual? Os Outros.
Não é sobre isso, mas aparece isso no filme. Sim. Ah, é verdade, verdade. E muito bom filme. E ela fala aqui, as fotografias com cadáveres. Sim, amigos, antigamente as pessoas tiravam fotos com os entes queridos, falecidos e devidamente arrumados para parecerem ainda vivos. Havia estúdios de fotografia especializados, com cabines especiais, armações de madeira que mantinham o cadáver em pé, sentado, fazendo poses das mais diversas. E se fotografavam os falecidos em cenas comuns, algumas vezes com vivos, muito comum no caso de crianças, fotos de família, casais, enfim, era de costume da época e um jeito de se guardar uma última lembrança do seu ente querido. Ô Andrei, sem querer te interromper, mas tem uns 2 dias isso, não passa disso, outros ouvintes devem ter ouvido, visto pelo menos, que um americano, uma mulher foi enterrada, né, foi velada lá nos Estados Unidos, justamente assim. Colocaram, se eu não me engano, um cigarro, um charuto na mão dela, com um copo na outra mão com vinho, se eu não me engano, ela toda arrumada, de óculos escuros, sentada, como se estivesse viva e todo mundo em volta dela, bebendo, comemorando. bem louco. Cara, eu achei macabro, mas ao mesmo tempo eu achei um negócio muito maneiro, cara. E assim, por um triz, assim, eu queria que comigo fosse dessa forma, sabe? Tipo, eu sou muito contra velório como ele é hoje, sabe? As pessoas chorando e tal. Acho que as pessoas precisam lembrar das partes boas do que a vida da pessoa representou, né? E não naquela cena de sofrimento e tal. Acho que a pessoa que iria querer algo nesse sentido. Vou deixar um registro. Já falei, além de não querer ser enterrado, eu quero ser cremado. O meu velório é galera jogando RPG, tá? E música de qualidade. Se botar um funk, eu volto só pra bater em alguém. Aí, galera, mesa de RPG, pessoal bebendo refri, uma cerveja de leve e tal, e bola pra frente. Sim, sim. Então vamos lá. Terminando aqui o comentário da Priscila, ela fala que espera muito o mix do Mundo Freak com o SciCast. Olha aí, galera que adora uma dicotomia vai ficar louca com esse programa. Galera, tudo depende de vocês, os ouvintes que tem que fazer a força aí, mandar e-mail pro SciCast, mandar comentário no Twitter, tudo, cara. Faz barulho que a gente participa. Cara, eu gosto de SciCast, escuto bastante eles. O Eric Hunter comentou aqui há 6 dias, ó. Comentou junto ali com o lançamento do programa praticamente, parabéns. Ele comenta aqui, a boneca é japonesa, se chama Okiko. Provavelmente esse comentário aqui é diretamente ligado a um tipo de boneca que foi comentado no programa. Sim. Não, Rafael, você não escutou o programa não, gente, eu ainda não escutei o programa. É a boneca que cresce cabelo, você já viu? Mentira! Ela cresce lá no mosteiro japonês lá. Tem, a boneca cresce cabelo, a gente falou de menina que abre o olho, 70 anos mumificada. Pensei que essa era uma boneca tipo daquelas que você compra pra prazeres solitários. Não, essa não. Essa não cresce cabelo não, cara. Só cresce só o julgamento das pessoas à sua volta. Ele continua aqui, no Japão eles costumam cremar os objetos da pessoa que faleceu, mas acabaram esquecendo a boneca. Depois disso o cabelo começou a crescer, então eles levaram para o mosteiro /templo. E o Rodrigo Araújo comentou o comentário do Eric Hunter. Isso mesmo, tentei lembrar, mas minha memória falhou. Valeu. Rodrigo Araújo participou do programa, né, André? Exatamente. Rapaz, boneca que cresce cabelo. Isso tá tipo Annabelle, mas essa boneca não fez mal a ninguém não, né? Essa boneca leva ela no cabeleireiro? Tá bom, rapaz. Não, assim, se o cabelo dela cresce, tá crescendo há quanto tempo? Cara, eu não sei, cara. A internet é muito louca. Ela só dá a notícia uma vez e depois nunca mais volta. Não, porque assim se crescer o cabelo, a garota morreu há 10 anos atrás. Porra, dependendo, se crescer, sei lá, 1 centímetro por ano, o cabelo já tá arrumado, né? Alguém lava esse cabelo? Olha aí, tá bom. Comentário da Josiele Zucchi. Ela fala o seguinte: esse episódio com certeza foi um dos mais freaks. E antes de comentar sobre os casos, quero fazer um elogio aos participantes que foram uma agradável surpresa e agregaram valor ao episódio. Olha aí, os ouvintes, muito bom. Além da edição que ficou perfeita com a trilha sonora da Noiva Cadáver. É muito legal. A trilha do Guilherme é sempre de arrepiar, dando um ar muito sombrio e mórbido, no melhor sentido, ao programa. Também quero deixar aqui uma sugestão de trilha sonora para futuras edições. Fica aí a sugestão do Guilherme, que é a soundtrack de Chique. Caraca, Chique! Eu vi o primeiro episódio, só que eu achei meio chatinho, eu dormi e eu não vi mais. Mas dizem que é muito bom. É um anime. E ele fala que tem excelente trilha sonora, muito bom, Juscelio. Eu vou tentar dar mais uma chance, né? Muito legal. O único anime que eu assisti que é de terror aí, que eu nem lembro, se chama Another. É o único que eu vi. Ele é bem conhecido pelos fanáticos do terror. É porque terror, é porque anime, de forma geral, tirando dos antigos, eu gosto de assistir anime rápido.
né? E a Noda tem poucos episódios, é legal, então dá pra assistir. Sim. Bom, aqui temos o comentário do Lord Byros, comentado há 2 dias. Muito bem, quase que perde. Vamos lá. Muito bom podcast, mais um tema bem interessante. Ele continua. Não acho que o podcast está ruim, mas pelo contrário, principalmente pela escolha dos temas e que vem surpreendendo a cada semana. Ah, tá, continuativo. Mas acredito que a participação de uma pessoa mais crente e com bons argumentos, claro, daria mais qualidade à discussão e ficaria mais diversificado, principalmente porque o Igor muitas vezes tem bons argumentos para desmentir o caso. Entendi. Um caso ainda falta uma contraparte com bons argumentos para dizer, agora fiquei ofendido. Ele finaliza aqui o comentário. Não estou dizendo que para tirar ninguém. Que fique claro, todos agregam ao volante. Lord Byros. Geralmente eu sou crente, você está dizendo que eu não tenho bons argumentos, Lord Byros. Se prepara quando vier o programa de Asta Cheran, Lord Byros. Se prepara, porque o bagulho vai ficar doido. Você vai sair desse programa acreditando na possibilidade do Asta Cheran existir. E é isso aí, André. Ele falou que os crentes estão em baixa, os céticos estão em alta. E bola pra frente. Não, nada disso. A gente tem que crer, galera, não tem nenhum problema acreditar nos seus sonhos e voar no arco-íris. Não fala isso não, André, que isso não tá ajudando. Não, vamos lá. Aqui o e-mail mandado pelo Gilberlan Santos, ou Gilberlan Santos. Ele fala o seguinte: fala, freaks, estou de volta, passei um tempo sem comentar por falta de tempo, sério, mas farei o possível para deixar meu feedback sempre. Uma coisa que eu achei bem curiosa foi que esses dias eu estava na biblioteca da faculdade e olhando o livro me deparei com o que falava sobre o Kaspar Hauser. Lembrei logo da cara do episódio e mostrei aos meus amigos, indiquei o podcast, tive que explicar o que era podcast. Quando aconteceu comigo, 3, eu gostei muito das histórias. Tem algumas que irei mandar depois que eu digitar. E sobre o post-mortem, só posso dizer uma coisa: que o povo doido, hein? Parabéns pelo excelente trabalho e mais uma sugestão de pod sobre a Condessa Elizabeth Bathory. Olha aí, também conhecida como a Condessa Sangrenta. Essa Elizabeth Bathory aí é aquele programa sobre vampiros que a gente nunca vai lançar, né, Andrei? Cara, aquele programa que a gente gravou nunca vai ver a luz do dia. Olha. Os ouvintes não sabem, né? A gente gravou, logo depois que a gente gravou o programa de lobisomem, a gente gravou um programa sobre vampiros. Vocês nunca vão escutar esse programa. Cara, tipo... Assim, não explica, André, não explica por quê. Não explica. Não vou explicar, vai ser o nosso Só que eles nunca vão ouvir esse. Cara, mas eu acho que muita pessoa sairia ofendida com aquele podcast, cara. A gente ofendeu Deus e o mundo, galera, desculpa aí. Cara, mas a gente não ofendeu de forma legal, entendeu? Então é melhor não lançar, cara. Se fosse de forma educada, pelo menos. Não, foi educado, whatever. Tá, vamos continuar aqui. O último comentário, o último e-mail é da Giovanna. E ela fala o seguinte: olá, rapazes do Mundo Freak, tudo bem? Tudo bem. Eu estava meio desaparecida, porque estava um pouco atrasada com os episódios, mas coloquei tudo em dia. Apesar disso, não comentarei todos para não perturbar vocês. Tudo bem, Giovanna, você não perturba a gente. Principalmente a presença feminina, perfumada, deixa aqui o cast até mais perfumado. Tá sentindo perfume? Inclusive, eu acho que temos que ter mais participação feminina durante o programa, sabe por quê? Cara, eu luto por isso. Cara, a gente tem colaboradores no site que são mulheres. Chama pra gravar, cara. Não só Assustar isso. garotas é sempre mais divertido. As ouvintas também, né? Pode Galera, ser. ouvintas, vai no nosso grupo. É grupo mesmo, não página do Facebook, o grupo do Facebook. Toda hora eu tô lá, galera, preciso de alguém pra gravar os e-mails. É só as garotas que eu já passo na frente da fila desses marmanjos. Fala, eu quero participar, eu tenho um microfone, tenho internet, tô disponível no horário tal. Beleza, a gente já grava, é isso aí. Quero participação feminina, deixar esse cast mais cheiroso. André. Vai, fala. Eu sou cheiroso, André. Correto. Tá bom. Vamos tentar Tá. Ela fala aqui, a Giovana. Queria falar do depoimento do Lucas Siqueira no Aconteceu Comigo 3. Incrível, fiquei arrepiada. Sou bastante cética, vocês já sabem, né? Com relação a muitos fenômenos. Mas esse lance de diferentes moradores de uma casa verem a mesma figura que logo desaparece é relato em diferentes países por diversas pessoas. É só ver aquele programa Minha História de Fantasma ou reality show que o valha. Mas a história do Lucas foi muito real pra mim, porque tenho familiares que passaram por coisas parecidas. Eu mesmo já presenciei a
há muitos anos em minha casa algo semelhante. Não parece ser o caso de histeria coletiva, pois o fenômeno foi visto por pessoas diferentes em dias diferentes. Bem freaky. O Igor comentou que há casos de assombração que, na verdade, eram envenenamento por gás, né? Lembrei que no episódio do programa Paranormal State... Caraca, Giovana, puta que... Cara, sério. Primeira vez que alguém cita o Paranormal State nesse podcast. Onde é que estão os freaks? Que assiste Paranormal State. Eu quero conversar sobre isso. Paranormal State é muito bom. É muito galhofa, mas é muito bom, eu adoro. E ela continua aqui que a equipe atendeu um chamado de uma família que via vulto e sempre passava mal na própria casa. Após uma análise com o equipamento certo, os investigadores descobriram que havia vazamento de gás na casa, em um nível que justificava aquelas alucinações. Vazamento resolvido, os fantasmas desapareceram. Olha que interessante. Esse gás não explodia? Cara, não sei, às vezes não, né, cara? Às vezes dependendo do local da casa, do cômodo. E às vezes é aquilo, às vezes era pouco, né? Era só a ponto de você conseguir ter alucinação, não era algo muito forte, né? Mas enfim, né? A gente nunca vai tá lá pra saber, né? Mas beleza. Já no episódio 34, Post-Mortem, tem um comentário. Na verdade, uma correção. Com relação a Eva Peron, foi novidade pra mim que Juan tenha tentado fazer baixar o espírito da falecida na nova esposa, Isabelita. Maluco. Mas a minha correção é que, na verdade, o governo de Isabelita, que foi vice de Juan e assumiu o poder quando ele morreu em 74, foi uma merda. Ela tinha uma postura muito diferente politicamente de Eva, tanto que distanciou do peronismo e se aproximou da ultradireita. Porra, se já tem... nego mega direita na França, imagina ultradireita. O governo dela foi tão problemático para lidar com as forças sociais que ela foi derrubada por um golpe 2 anos depois, ou seja, longe de ser uma manifestação do espírito de Evita. Fora isso, adorei o episódio. Já ouvi falar da Pascoalita do mal que vocês mencionaram. Tem gente muito doida no mundo, mas concordo que seja uma boneca mesmo, não uma morta embalsamada ou algo assim. Imagina só como deve ser assustador passar todo dia na frente dessa criatura. Parabéns pelo Igor por contar um pouco de si. Não aconteceu comigo com relação a fazer terapia e seu diagnóstico. É preciso muita coragem, realmente. O Igor, ele deu um relato, muito parabéns. Léo também tinha dado um relato no primeiro aconteceu, acho que foi o primeiro ou segundo que aconteceu comigo, que também foi muito maneiro. É sempre muito corajoso da parte deles, né? E ela termina aqui e acho que é isso, freaks. Aguardo ansiosamente aconteceu comigo 4 e acho que posso contribuir com algo do medo. Espera então, Giovana. Giovana, sua contribuição aí. Muito obrigado pelo comentário. Rafael, qual a conclusão de tudo? Cara, a conclusão é que eu quero participar dos programas aí próximos, principalmente do Astacheran. Tem que ter. Tá porque bom, assunto de alienígena, cara. Tudo é sobre alienígena, sobre o fim do mundo. Essas paradas eu já tem tudo, cara. Você perguntou pra mim, conclusão, Cavaleiro do Apocalipse, Bíblia. Pode perguntar, eu tô sabendo. Beleza, então, Rafael. É isso aí, galera. Fica aí, um abraço a todos e não olhem para trás.